E existem lá em Silva o que se chama de piscinas de Cleópatra. A estrutura remonta ao período romano, remonta ao período ainda ali antes de Cristo. E ali a água brota cristalina. E você pode pular, mergulhar, é uma delícia. Água fresca. No verão, Silva chega a ter quase 50 graus de temperatura. Então, como a água brota fresca, e é interessante que no mesmo oásis você tem água fresca brotando e água termal em outro local. Olá pessoal, estamos seguindo aqui com o nosso podcast, Segredos das Terras Bíblicas, e são segredos mesmo, tem muita coisa escondida que o pessoal às vezes vai visitar, mas vê tudo meio por cima, e nosso amigo que está aqui, que é o irmão Antônio Araújo, profundo conhecedor ali do Egito e daquela parte de Israel, e toda aquela parte do Oriente Médio, onde ele viveu muitos anos, e ele faz muitas visitas até como guia turístico. E a gente imagina o Egito só deserto, deserto, areia, areia. Eu ouvi dizer que tem oásis no Egito, inclusive uma tal de piscina da Cleópatra, é isso mesmo? Que novidade maravilhosa! É verdade, né? O Egito, o maior recurso d'água do país é o Nilo. 97% do território egípcio é deserto. Então, toda a população egípcia, que hoje está em torno de 105 milhões de pessoas, ela ocupa 3 ou 4% do seu território. É incrível. Olhando o mapa do Nilo, nós vemos o próprio Nilo, com a população habitando as suas margens, e quando chega no delta, no Egito Antigo, o delta se dividia em 7 braços, e aí aquele triângulo verde que a gente vê nos mapas, ali está hoje grande parte da população egípcia, e esses 7 braços é que fez toda essa área verde. Ali é o berço de alimento de todo o Egito hoje e de grande parte de todo o Oriente Médio, porque é produzido em grande quantidade, o solo é fértil, é um solo que foi inundado por milênios, muita matéria orgânica, e existem alguns oásis espalhados pelo país, principalmente na parte ocidental do Rio Nilo. Principalmente não, somente na parte ocidental. A gente pode citar o oásis de Faium, o oásis de Farafra, Barreia e também um muito famoso que é o de Silva. Mas eu acho muito interessante o oásis de Faium. Quem olhar no mapa vai ver que existe um canal que liga o rio Nilo ao oásis. O oásis de Faium ele tem 2 fontes d'água. Primeiro, os oásis, normalmente, eles são formados em depressões. O que são depressões? É onde o solo ele abaixa, há um desnivelamento, e ali ele acaba alcançando o lençol freático, onde a água, então, aflora do solo. O oásis de Faium, ele tem essa particularidade porque ele tem 2 fontes d'água. A água que sai do solo e também a água que vem do Nilo. E aí é muito interessante a história desse canal, porque o canal foi feito por José do Egito. Alguns egípcios antigos, e é comum isso, eu já vi placas em árabe indicando, quando você está chegando em Faium, um dos nomes que é dado ao oásis de Faium é Bahr Youssef. Bahr é a palavra para mar em árabe. Youssef é a palavra para José. Ou seja, o oásis de Faium também é chamado de Mar de José. E ele não é apenas um lago, são vários lagos bem grandes, onde há pescaria. Alguns são alimentados por águas dos lençóis freáticos e outros são alimentados por esse canal que foi José do Egito quem construiu. E existem até cachoeiras no meio do deserto. Interessante. Eu tive o privilégio de ir nessas cachoeiras, de levar pessoas. E algo muito interessante também é que o deserto, principalmente ali do Egito, há provas científicas e arqueológicas de que ele já foi mar. Ou, no mínimo, existem alguns arqueólogos, geólogos,
influenciados também pela teologia, né, pelos relatos bíblicos, de que talvez esse mar tenha sido proporcionado pelo grande dilúvio. Porque sabe-se que o leito de um rio, normalmente ele é pedra ou areia. Então somente uma grande inundação, ou mesmo o próprio mar, teria provocado esse deserto gigantesco de todo o norte da África, que é o Saara, e o Egito pega a parte do Saara, que é chamado de Saara Oriental. Por quê? Porque o deserto do Egito não existem as famosas dunas em abundância. É um deserto de pedras que se acumula muita poeira. Para nós vermos dunas de areia no deserto egípcio, nós temos que ir para a parte oriental do Egito e chegarmos próximos do oásis de Silwa. Agora, pastor Alírio, o que é muito interessante, existe um museu gravado no meio do deserto. Nós saímos de Silwa e andamos 70, quase 80 quilômetros dentro do deserto por trilhas e chegamos no museu. A área desse museu é chamada de Wadi Hitan. Wadi Hitan significa o Vale das Baleias. Por quê? Porque foi descoberto no meio do deserto ossadas de baleias gigantescas. E esse museu, ele guarda essas ossadas, elas não foram tiradas de lá para serem preservadas, então foi feita toda uma estrutura e nós levamos pessoas tanto no oásis de Silwa, que a água é um pouco saloba ainda, não é 100%, a gente fala doce, né? Não potável, mas doce, mas é maravilhoso nadar lá. Lá já tem muitas dunas de areia em Silwa, em Fayum, que já são frutos desse vento trazendo as poeiras, se forma algumas dunas de areia em meio às montanhas ali, onde é possível fazer também o famoso skateboard, né? Mas com skate na areia. É muita diversão que é possível fazer ali. Olha, esse lugar aí que vale a pena conhecer, mas ainda tem assim, logo aquela figura histórica, Cleópatra. Tinha algum oásis, alguma piscina? O que que tinha lá que relembra o tempo dela? Aí nós vamos nos remeter ao oásis de Silwa. Certo. O oásis de Silwa fica a cerca de 750 quilômetros do Cairo. O caminho mais fácil é pegando a highway do Cairo para Alexandria. E antes de chegar em Alexandria, a gente segue para o Oriente, fica próximo da fronteira com a Líbia. E ele é muito interessante porque, originalmente, a população do oásis de Silwa era berbere. Berbere é uma etnia, existem várias tribos berberes no norte da África, que habitam Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia. Porém, o Egito não tem essa tradição berbere. O Egito é mais povoado por beduínos. Vamos falar sobre os beduínos mais à frente. Mas o único local com população berbere no Egito é o oásis de Silwa. O que acontece? No ano de 333, Alexandre o Grande chega no Egito. E o Egito se transforma a ponte do Império Grego para se chegar a todo o Oriente. Alexandre o Grande, o que ele faz? Ele descobre o oásis de Silwa. Partindo da região de Alexandria, a gente anda 350 quilômetros, mais ou menos, entre 300 e 350 quilômetros, até chegar nessa depressão onde tem um oásis. Que a água brota, ali já é cercado de dunas de areia, mas existe área agricultural, a água brota da rocha, existem vários poços, inclusive com águas termais. E Alexandre o Grande, então, decide transformar ali numa espécie de residência de inverno. E existe um templo, Silwa. É muito interessante porque não chove, às vezes passa décadas sem chover. Então todo mundo no oásis de Silwa vive da água do oásis, que é gerada ali. Então existem o que a gente chama de ruínas, que são casas feitas de barro. Só que essas casas remontam 3, 4, 5 mil anos. E elas não foram totalmente destruídas. Você pode caminhar pela vila antiga de Silwa com milhares e milhares de anos. Como não chove,
As casas, as construções não foram totalmente dissolvidas. Bom, ali havia o templo de Amon. E ali Alexandre o Grande, então, vai procurar um oráculo, um profeta do deus Amon. E nesse oráculo ele é comunicado, olha que interessante, que ele era um filho dos deuses e que ele seria imortal. E ele acredita nessa história porque era conveniente para ele acreditar. Esse convencimento de que ele era imortal é a chave principal que o leva a tomar a decisão de avançar em direção ao Oriente. E ele passa por toda a área central, perdendo a sua vida em conflito com indianos, hoje que a gente chama de indianos, né? Mas na região mais precisa, que hoje seria conhecida como parte do Afeganistão e parte do Paquistão, hoje. Então ele ali é convencido que ele é Deus e na Ásia Central ele descobre que não era, né? Que ele morre. Bom, 30 anos antes de Cristo, o Egito cai nas mãos então do Império Romano e o Império Greco-Romano é ficado para trás, no sentido de império. A cultura grega ela ainda era dominante no mundo. Até a época de Cristo, a cultura grega era totalmente dominante. Bom, Cleópatra, que é muito famosa, que na verdade, se não me engano, a Cleópatra famosa foi a sétima, não era o nome. Cleópatra era um título. E a Cleópatra famosa, ela decide então remontar a casa de inverno no oásis de Siwa, como tinha sido com Alexandre o Grande. Por que casa de inverno? Porque Alexandria está no Mediterrâneo, é um dos poucos lugares do Egito que tem mais chuva abundante, por causa da umidade que vem do mar Mediterrâneo. Para você ter uma ideia, de Alexandria até Roma são 2 horas e 40 minutos de voo. Estamos falando de uma distância um pouco maior que Brasília e Manaus. Então, existe um inverno ali que chega a ser rigoroso. Já houve oportunidades de nevar naquela região, é raro, mas aconteceu 2 ou 3 vezes no século XX. Então, existe um frio, mas se você anda 350 quilômetros, você tem um oásis que é uma panela de pressão. Então, se no inverno você tem 5, 10 graus positivos em Alexandria, e às vezes eu já presenciei lá 0 graus no inverno, você anda 350 quilômetros, você está num lugar que você vai estar entre 20 e 30 graus. Então, no inverno, ela fugia do frio e ia para Siwa. E existem lá em Siwa o que se chama de piscinas de Cleópatra. A estrutura remonta ao período romano, remonta ao período ainda ali antes de Cristo. E ali a água brota, cristalina. E você pode pular, mergulhar, é uma delícia. A água fresca. No verão, Siwa chega a ter quase 50 graus de temperatura. Então, como a água brota fresca, e é interessante que no mesmo oásis você tem água fresca brotando e água termal em outro local. E aí, depois ali do banho de Cleópatra, a água segue por pequenos streams, pequenos regatos, Riachos. né? Riachos, e chega à área agricultural alimentando o povo daquele local. Hoje tem sido uma descoberta turística. Interessante que a população lá, eu percebi em algumas visitas a Siwa, eu percebi a mudança cultural da população influenciada pelos turistas. As mulheres de Siwa sempre usavam uma vestimenta que não é o niqab tradicional no Egito e no norte da África, que as muçulmanas usam quando querem cobrir o rosto, mas o niqab é um hijab que cobre a cabeça e tem uma parte do lenço que cobre o rosto. Não é também a burca, que é comum no Afeganistão, que é um vestido já completo, com o buraco dos olhos. Ela lembra um cobertor, mas também cobre todo o corpo. Quando eu fui a primeira vez, eu já vi as mulheres usando lenços tradicionais e não aquela cobertura, que gera uma mudança que meus amigos de Siwa falaram: Antônio, já está mudando muito. E recentemente eu já vi mulheres sem véu. Mas ainda continua uma cultura muito fechada e uma curiosidade. É a única parte do Egito que nunca foi cristã. Curiosamente, o Egito foi o primeiro país, a primeira nação do mundo a se converter 100% ao cristianismo. Isso começou no primeiro século com Marcos. Interessante que Marcos usa o precedente da cultura grega. Em Alexandria existem as ruínas de um grande estádio romano.
que a tradição romana eram os estádios para as corridas de biga e também para os enfrentamentos com animais e os duelos de gladiadores. A tradição grega já era a tradução do debate público. Então eram pequenos teatros, normalmente em uma forma de ferradura, onde uma pessoa no centro discursava. Foi esse o precedente que Paulo usou lá em Atenas. Como esses locais você podia discutir religião, política ou qualquer aspecto da vida cotidiana, embora estivesse sob o domínio do Império Romano, que era ofensivo ao cristianismo, a cultura grega ainda prevalecia e Marcos encontrou ali espaço para falar de sua fé nos debates públicos, nesses pequenos teatros gregos. Então, em Alexandria tem um grande teatro romano, dentro um teatro grego. Ali Marcos, então, encontra um local apropriado para compartilhar sua fé. O cristianismo nasce no Egito, cresce. Já no período bizantino, ele chega a 100% da população, com exceção do oásis de Silwa. Silwa é o único local do Egito que passou do animismo para o islamismo, sem o intermediário cristão. Continue conosco nos próximos episódios, mais podcasts serão produzidos aqui com o nosso irmão Antônio Araújo, e você fica na paz de Deus de todo o coração.